Bem, para quem gosta de futebol, conhece futebol, sabe que a cidade de Sete Lagoas, uma das maiores e mais importantes cidades de Minas Gerais, tem como principal equipe o Democrata. Porém, durante alguns anos, entre o final da década de 50 e início dos anos 60, Sete Lagoas teve um outro time profissional, o Bela Vista, que foi fundado em 1930 e que existe até hoje, só que joga futebol amador. E que, na minha opinião, é o pior time da história do futebol mineiro. E por que eu classifico o Bela Vista como o pior time da história do futebol mineiro? Porque no ano de 1958, pouco depois do Brasil ser campeão mundial na Suécia, o Bela Vista foi fazer uma excursão na Europa. Foi fazer vários amistosos por lá. Isso era comum até os anos 90, né? Várias equipes brasileiras iam para a Europa fazer amistosos. A primeira equipe brasileira, inclusive, a fazer isso foi o Atlético Mineiro, o Atlético aqui de BH. Eles foram, no ano de 1950, fazer uma série de jogos pela Europa, voltaram invictos. Inclusive, essa boa campanha que eles fizeram na Europa rendeu uma menção no novo hino do Atlético, que passou a vigorar a partir de 68, se não me engano. A expressão "nós somos campeões do gelo" se deve ao fato de que o Atlético foi muito bem nessa excursão. Então, depois que o Atlético foi fazer essa excursão na Europa, em 1950, outras equipes brasileiras também foram. E em 58, logo depois do Brasil ganhar seu primeiro título mundial, o Bela Vista, um time desconhecido até para a maioria dos mineiros, foi fazer uma excursão na Europa. E por que o Bela Vista foi e não o Atlético, Cruzeiro, América, Botafogo, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, enfim? Por que nenhum time grande foi fazer essa excursão e sim o Bela Vista? Bem, isso se deve ao fato de que, durante a Copa do Mundo de 58, um jornalista mineiro chamado Adelk Ziller, inclusive foi muito famoso, trabalhava para um jornal que já nem existe mais aqui em Belo Horizonte, o Diário da Tarde. Ele parece que fez amizade com um empresário espanhol, e esse empresário, né, se ofereceu para, vamos dizer assim, intermediar uma turnê de um time brasileiro, já que o futebol brasileiro tinha enchido os olhos do mundo, né? O Brasil tinha ganhado com sobras aquela Copa do Mundo, então o mundo queria ver mais do futebol brasileiro, queria ver como eram as equipes brasileiras. Então Adelk Ziller, vá saber por quê, indicou o Bela Vista. É bom lembrar que a família Ziller, né, tem forte relação com o Atlético, o mais lógico teria sido se ele tivesse indicado o Atlético, mas ele indicou o Bela Vista, sabe-se lá por quê. O Bela Vista tinha acabado de se tornar profissional justamente no ano de 58. E a CBD, né, que na época era a Confederação Brasileira de Desporto, a atual CBF, não estava muito disposta a liberar a ida do Bela Vista para a Europa, justamente porque era um time ainda sem grandes feitos no futebol mineiro, né? A Confederação Nacional do Desporto, ou melhor dizendo, o Conselho Nacional do Desporto, também não estava muito disposto a liberar essa ida, mas enfim, não tinha como fazer muita coisa, né? Acabou que a ida do Bela Vista para a Europa foi liberada, eles fizeram 23 jogos, e nesses 23 jogos o resultado foi o seguinte: 2 vitórias, 2 empates e 19 derrotas. Por incrível que pareça, perderam só de 2-1 para o Real Madrid, mas tem alguns resultados bizarros aqui, por exemplo. Tomaram de 6 do Birmingham, tomaram de 8 do Newcastle, perderam de 12, melhor dizendo, para o Newcastle, tomaram de 8 para o Luton Town e também perderam de 6-0 para o Blauwit, que eu nem sei se a pronúncia é essa, lá da Holanda. Além de vários outros jogos para equipes de segundo, terceiro, até equipes amadoras da Europa venceram o Bela Vista. O episódio foi tão ridículo que num dado momento a CBD, a o Conselho Nacional do Desporto, a CBD e até o Ministério das Relações Exteriores, ou seja, até o governo federal, se meteu no meio da história, tentando abreviar a passagem do Bela Vista pela Europa, de tão ridícula que estava. E um outro ponto que é interessante é que, para convencer os espectadores, os amistosos, de que o Bela Vista era uma grande equipe, foi divulgado que o Bela Vista era campeão brasileiro, sendo que em 58 sequer existia Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro só foi criado no ano seguinte, em 59. Depois dessa sequência humilhante de derrotas, acabou que tanto o Ministério das Relações Exteriores como a própria CBD achou que era melhor deixar mesmo terminar de passar vergonha. Eles cumpriram todos os compromissos, não deixaram de jogar nenhuma partida marcada e voltaram aqui para o Brasil, desembarcaram no aeroporto da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, e, para surpresa dos atletas, foram recebidos com festa. Não por torcedores de Atlético e Cruzeiro, claro, e nem por ninguém da Federação Mineira ou da CBD,
mas muitas pessoas vieram de Sete Lagoas recepcionar o time, acharam que eles tinham, né, levado o nome da cidade para o exterior e o mais importante era aquilo. Tanto é que eles foram em carreata para Sete Lagoas e lá teve uma festa para receber os perdedores do Bela Vista. Né? Ah, me desculpar, o termo é esse. Inclusive tinha faixas, né, lá na cidade, fale bem, fale mal, mas fale do Boa Vista. Bom, eles acharam isso aí interessante, mas de forma alguma eu vejo como interessante esse episódio aí ridículo do futebol mineiro. Não diria que é uma das maiores derrotas do futebol mineiro, pelo simples fato de que o Bela Vista é quase nada dentro do cenário do futebol mineiro. Muito pelo contrário. A única coisa marcante que eles fizeram é negativa. Né? Nunca sequer chegaram na final do Campeonato Mineiro, coisa que o Democrata de Sete Lagoas já conseguiu. Pelo menos já foram vice-campeões mineiros. Então é isso. Se ficou faltando alguma informação, deixe aí nos comentários. Se gostou, curta. E se não for inscrito ainda, dá aquela moral e se inscreva no canal. Obrigado.